É uma oportunidade agora de cada um pegar firme na matéria, se Deus quiser, continuar subindo cada vez mais. Vamos então, olá, Alberto. Todo Olá, mundo ouvindo, não é? Ok. é o Roberto Drático, eu estou aqui, eu não sei por que não está aparecendo a imagem, tá? Ok, mas você está aí com a gente. É, Muito o link bom, está muito bom, ligado, mas não está senhores. aparecendo só. Perfeito. Ok, senhores, vamos então ver a nossa introdução. Hoje a gente vai ver uma introdução, se Deus quiser, vários conceitos que vão, se Deus quiser, ajudar a gente a entender melhor essas alahot na continuação. Então, cada um, por favor, pega a folha de Dakdama, que eu mandei nessa última vez agora. Eu vou trazer aqui uma lousa para facilitar. Autor? Não, é uma folha de perguntas, na verdade, assim. Ah, tá bom. Minha vez? É. Sim. Já contou a história, Rabino? Ainda não. Ah, tá. Vamos contar a história. Já está todo mundo na classe? Pode contar a história? Ok. O Rabino passou alguma coisa da prova? Não, né? Não, eu estou tentando perguntar para ele. Vamos ver se ele dá uma resposta aí. Se Deus quiser, se lembra do Rebbe, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amém. Então, vamos a uma história racídica. Se conta que tinha um judeu que ele tinha vários problemas de digestão. O aparelho digestivo tinha estava muito baleado e tal. Ele não conseguia achar uma forma de se curar. E esse judeu, ele foi até o Baba Sali e pediu brachá para o Baba Sali. O Baba Sali falou para ele preparar vários tipos de ramin. Ramin é chulent, né? São comida especial do Shabbat à tarde. O Baba Sali falou para ele preparar vários tipos e comer de todos os tipos no Shabbat. Todos os tipos de ramin, quanto mais melhor. A princípio parece, não é tipo para isso. Parece o contrário, mas assim foi. Realmente ele fez isso e se curou. Eu também ouvi falar que o Baba Sali ele costumava colocar vários ovos na plata no Shabat e cada dia durante a semana depois ele comia um ovo. Estava no Shabat. Ele colocava tipo ovo mole e ele ficava duro no Chaves, é isso? Não. Ovo duro. Colocava na plata. Tá. E depois dos ovos que estavam na plata no Shabat, ele comia depois durante a semana também. Cada dia ele comia um. Rafa, eu tenho Sim. contato com o neto dele. Como? O neto dele que veio para o Brasil sempre. Interessante. Só que ele não é filho de filho, ele é filho de filha do Baba Sali. Mas ele contou várias histórias. Eu faz tempo que eu falo com ele, muitos anos, mas eu tenho contato, assim. Eu vi ele uma última vez, uns 2 anos atrás e tal. Ele é muito gente boa, é muito grande, muito bom também. Ele tem um genro que é Lubavitcher. Ah, é? Sim. Edrei, Asher Edrei. Ok, senhor. Ele contou umas coisas. O Baba Sali tinha algumas coisas diferentes. Ele comia, ele fazia uma brahá de cada alimento e depois ele fazia mutzi, por exemplo. Isso foi o neto dele que me mostrou. Uma vez eu fui fazer Melav Mag com ele e ele fez isso. E aí eu falei, da onde é isso, Baba Sali? Interessante. E da onde é do Baba Sali? Ele respondeu, Baba Sali. Baba Sali é Baba Sali. Não tem, o Baba Sali não seguia. Né? Sim, tá certo. Muito bom. Vamos lá, então, senhores. Vamos pegar aqui os nossos conceitos que, se Deus quiser, vão ajudar a gente na continuação. A primeira coisa que a gente vai estudar hoje é o conceito de Avesh, Beavesh e Lach, Belach. A gente tem nessas alachot de Taruvot uma diferenciação entre algo que é Yavesh, Beavesh, coisas secas, uma mistura de coisas proibidas e coisas permitidas, coisas secas ou coisas Lach, Belach, é uma coisa molhada com uma outra coisa molhada. Vamos dizer que você tem 3 garrafas, uma bebida, que as 3 garrafas
parecem a mesma coisa, ou 3 latas de bebida, e não tem sinal de kashrut para saber exatamente, sendo que 2 latas eram kasher e uma das latas ou uma das garrafas ou um dos copos não era kasher, era taref. Nesse caso, e vamos dizer que ele não sabe reconhecer, não tem um sinal externo, isso é chamado de uma mistura de yavesh be'avesh, uma mistura seca, ou uma mistura líquida. Qual seria, pela halachá, qual seria aqui a definição a princípio? Seria seco. É seco. Seco. Por quê? Porque o conteúdo não se misturou, porque eles não têm mistura, como se fossem 2 pedaços de sólido. Apesar de ser líquido, mas está num container e evita a mistura. Muito bem. Estou vendo que o pessoal não é a primeira matéria que vocês estão estudando. Muito bom. Exatamente. Tarovet yavesh be'avesh, uma mistura de seco para seco, quer dizer, como vocês explicaram bem agora, coisas que não se misturam, mas qual é a ideia se as coisas estão separadas, por que a gente chama isso de mistura? Se as coisas estão separadas, pega o tarefa e joga fora e acabou. Porque elas se misturam, mas não se identificam. Você não reconhece. Você não sabe reconhecer. O problema é que a pessoa, apesar que as coisas estão separadas, mas a pessoa não sabe reconhecer, não tem um sinal para saber, por isso isso é chamado de mistura de coisas secas. Mas o que é para completar nisso aqui? São coisas essa explicação isso aí, né? Tá. separadas, mas que ele não sabe reconhecer qual é a parte kasher e qual é a parte não kasher. Alpizé, de acordo com isso, Katava Primegodim, escreve o Primegodim, que é um dos grandes explicadores da Halachá, de Siman Kuftet, Sheavesh Beavesh. Tá com barulho aí. Tem um barulho aí? Yavesh Beavesh, coisas secas. Lo tzarich smuchin umukafin. Não precisa smuchin umukafin. Por exemplo, se a pessoa quer fazer halá, ele tem 2 massas que ele preparou que são pequenas, ele quer juntar isso para tirar a halá. Vamos dizer, como a gente faz para matzot, que a gente tira a halá depois que já foi assado. Uhum. Então, para poder tirar a halá de 2 massas separadas, você sabe como fazem? Você tem que juntar as massas. Pode ser, por exemplo, colocar numa como se chama? Bandeja. Uma bandeja. Que tem uma bandeja, mas que tem, como se diz, não uma bandeja... Uma cobertura. Uma bacia? Bacia, uma bacia que tem parede também para ficar dentro. Moldura, né? Sim. Para a massa ficar envolvida pelas paredes vamos dizer, da bacia. E aí é considerado uma coisa só, ele pode fazer a halá, por exemplo. Mas aqui, em relação a Yovesh Beovesh, o Primegodim fala ao contrário disso. Lo tzarich smuchin umukafin. Não precisa estar junto essas carnes. Vamos dizer que a pessoa tinha 3 carnes. Uma carne, vamos dizer que a pessoa ele estava bem financeiramente, vamos dizer. Ele tinha 3 apartamentos. Ele tinha o primeiro andar, segundo andar e terceiro andar. Bli Nara. Ele deixou uma carne no primeiro andar, a segunda carne estava no segundo andar e a terceira carne estava no terceiro andar. Uma parte era kasher, uma parte era taref. Vamos dizer, 2 eram kasher e uma não era kasher. Isso é chamado também de tarovet, que elas estão misturadas ou não? Se ele sabe identificar... Ele não sabe qual é a kasher e qual é a tarefa. Ele tem 3 pedaços. Um pedaço ele deixou na geladeira do primeiro andar, o segundo pedaço no segundo andar e o terceiro no terceiro andar. Não. Faz diferença? Acho que faz. Por quê? Olha,
se não precisa, deve ter um limite para isso. Um limite geográfico, não sei qual que é o limite. Mas, a princípio, talvez não seja problema. Quer dizer, mesmo porque a ideia que a gente fala que permitir é daquela ideia do Batuberov, né? Então você tem uma mistura ali que ela não é reconhecida, mas elas estão misturadas. Então, vamos supor, o conteúdo não se mistura, mas elas estão juntos no mesmo pacote. Se ela está um lá em cima, você não vai ter limite para Batuberov, porque sempre vai ter um andar acima que vai ter alguma coisa, não sabe como é que... Mas você vai dizer que é a maioria. Mas se a carne não é sua, não faz sentido dizer que ela se misturaria. Bom, então, eu acho assim, se ele espalhou 3 carnes em 3 andares e a princípio ele pretende essas carnes fazer uma mistura, fazer uma seudá, o que quer que seja, depois ele vai pegar as 3 e agora ele não sabe qual que é a tarefa, então acho que talvez pode ir Batuberov. Agora... Também... A ideia do Batuberov não é só quando cai também, não é uma coisa que lê Hatrila, né? Quando ela mistura, aí você anula. Você toma em cada geladeira. Mas eu acho que esse é um caso de sem querer, porque ele sabe que ele tem 2 kasher, uma tarefa, e agora ele não sabe qual delas é. Talvez, eu acho que... se aplica... A pessoa não deixa de saber qual é qual de propósito. Exatamente, não foi lá. Sim, mas não tem uma... Só para fazer a pergunta inicialmente, só para ver o conceito de novo. Tanto faz se são carnes que são sólidos ou se são líquidos que estão em garrafas. Isso é veavesh, certo? Porque não tem nada a ver com o líquido ou sólido, mas eles estão em compartimentos separados. É isso? Tanto faz se é um líquido ou se é uma carne. É isso? Para começar só o assunto. Sim. Agora, a gente tem 2 conceitos. Tudo isso aqui é seco, certo? A gente vai falar de líquido só quando a gente vê que misturou e são líquidos, né? Exatamente. A gente tem no Talmud, a gente tem 2 conceitos. Um é chamado de Hefza e outro é chamado de Gavra. Ou seja, tem conceitos que estão ligados aos objetos, que esse é o Hefza, e tem conceitos que estão ligados mais à pessoa, que é o Gavra. Em relação a essa carne que se misturou, a mistura é mais por causa da própria carne ou por causa da pessoa que não sabe reconhecer, vamos dizer? Da pessoa. Então, como isso depende de que a pessoa não sabe, aí já não vai importar para a gente tanto onde a carne está colocada. Pode ser na mesma casa, em outra casa. A partir de que a pessoa, o Gavra, a pessoa, ele tem essa dúvida, qual é o kasher e qual não é kasher. Então, essa dúvida pega. Isso é chamado de na verdade. Como o Pri Megadim fala, Lot Sarich não precisa estar smuchino mukafi. Não é como o halak, você precisa colocar na mesma bacia. Em relação ao nosso assunto, não precisa estar no mesmo lugar. Vamos dizer que isso tudo está dependendo da pessoa, da cabeça da pessoa. A pessoa não sabe. Então, onde que o pedaço de carne não vai estar, se a pessoa não saber? Então, ele entra nesse problema. Mas, como vocês colocaram bem, em relação ao lach belach, aí já é diferente. Em relação a Masheenken, o que não acontece, Hageder shel tarovet lach belachu, a definição de uma tarovet de coisas líquido com líquido, seria que o quê? Os 2 conteúdos se misturam. Que as 2 coisas se misturaram. A partir do momento que as coisas se misturaram, então aqui não depende tanto da pessoa, aqui a próprio material, ele próprio está misturado, por exemplo, 2 coisas líquidas, vamos dizer, uma parte kasher e uma parte não kasher. Ele tem 2 copos, mistura juntos o conteúdo dos 2 copos de bebida. Isso é chamado de lach belach. E aqui a gente passa por alguns exemplos para ficar um pouco mais claro, vamos dizer. Uma coisa que a gente já falou antes, pachiot. Pachiot são como se diz, as latinhas de bebida que se misturaram. A gente falou antes que pachiot... Yavesh beavesh. Sim, Erov, a gente vai falar daqui a pouco, exato. Pachiot são coisas secas, na verdade, as latinhas de bebida que se misturaram.
Quer dizer, então vai ficar considerado como um urov para a gente... Veja ver, sim. Aí vai ser para urov, perfeito. A gente vai frisar isso mais daqui a pouco. Fala de novo, vai ser considerado o quê? Pela maioria. A vez. Parriota é a vez, por isso se anula pela maioria, a gente vai explicar daqui a pouco também. Vamos passar para uma outra coisa, Kemach. 2 tipos de farinha que se misturaram. Farinha é chamado de como líquido ou como yavesh seco? Tem que ser como líquido, lar belar. A princípio pode ser lar belar, porque se mistura bem. O conceito é lar belar, né? Como? O conceito da mistura é lar belar da queima. Porque se mistura, não é? Coisas ficam separadas. Apesar que tem uma certa discussão sobre isso, o Shach traz no final da matéria, porque a farinha não se mistura tão bem como a água, se mistura também. Eu acho que a maioria das opiniões ele traz lá que é chamado de lar belar, como se fosse líquido, mas tem opiniões que não consideram como líquido. Agora, por exemplo, a gente marca como lar belar? De acordo com a maioria das opiniões. Agora, por exemplo... A princípio a gente marca como Tzalich Yun, então. Como? A princípio a gente marca como Tzalich Yun, então. Sim. Pode ser. Agora, por exemplo, numa mistura de 2 líquidos, sendo, por exemplo, uma água com óleo, que eles não se misturam visivelmente... Aí não, aí é a vez, a vez, né? Rav, só para entender, quando o Pri Megadim fala que não precisa estar no mesmo lugar, por exemplo, o que quer dizer isso? Que não precisa quando vai se fazer, vai se calcular para anular, vai se ver se tem problema? Exatamente. Para anular. E quais são esses, no 2, na questão 2, tem 2 que eu não entendi. Para Riot são as latinhas. Que é pela maioria. Qual que é o próximo? Halamunim e Ram. Queima. Você não viu ainda. Tá de baixo. Tá bom. Queimar, tá bom. Pulou pro queima. Do lado esquerdo. Queima. Não, tudo bem. Queima eu peguei, tudo bem. Ok. Agora, Helbon é a clara de ovos. Vamos dizer, uma parte dos ovos eram kasher e uma parte não era kasher. Ele abriu os ovos em uma bacia. Você tem a clara do ovo, que é o Helbon, ou você tem a gema do ovo, que é o Helmon, e os ovos estão misturados agora na Keará, na bacia. Isso é chamado uma mistura e como vocês já falaram antes, tem uma diferença, Lach Belach, eu já vou falar por cima, Lach Belach precisa ter 60 xixim, e Ovesh Beovesh, em geral, basta ter a maioria, não precisa ter 60 vezes mais. Bom. Então esse é o conceito, então. Eu vou explicar, a gente vai explicar mais detalhadamente. Então, repete só de novo, mas precisa ter 60 no Larbelar. Exatamente. Já no Yavesh Beovesh, a princípio basta ter a maioria, mas a gente tem que saber, nesse caso do ovo, que ele abriu dentro da bacia, em relação ao Helbonim, qual é o sinal para lembrar que Helbonim é a clara? Lavan. Lavan, lembra o branco do ovo? Essa é boa, hein? E aí sobra o outro que não é Lavan, então eventualmente é a gema. Helbonim. Ok. Então, vamos começar pelo Helbonim, pela clara do ovo. É chamado o quê? É chamado de Yavesh. A clara? A clara do Larbelar. A clara ela mistura. É Larbelar. A clara é Larbelar. E o Helmonim, a gema... Yavesh Beyavesh? Yavesh Beyavesh? A gema é Yavesh Beyavesh. Elas não se misturam, elas são meio firmes na delas. Mas se ela cair, em geral, ela se dissolve ali. Exceto se ele preparar, como se diz, omelete, e aí ele quebrar a gema, aí a gema também vai ser Larbelar. Se ele quebrar... então ela vez contanto que ela fica intacta. Gema inteira. Se você não jogar com força, ela fica intacta. Aí tá certo. Sim. Gema inteira e a vez. Tudo isso eu falo Darkei Tshuva em relação aos ovos. Tem um livro que se chama Darkei Tshuva, assim ele traz, né? Isso aí você está falando tudo cru? A gema e o... Tudo cru? Sim, cru.
A clara cozida, teoricamente, seria Yavesh Beavesh, não? Qual? A clara cozida. A clara cozida, sim. Né? Que é ovo cozido separado, né? É um sólido, virou um sólido. Ele não mistura. Exatamente. Então todo ovo cozido tanto faz. Tanto a clara quanto a gema são Yavesh. Cozidos. Yavesh. Ok. Agora, a gente falou Yavesh Beavesh, a gente falou Lach Belach. Tem mais um conceito, Lach Beavesh. Ou seja, o líquido e o sólido é uma certa, como se diz, mesclagem das duas coisas. Uhum. Tipo água na farinha. Dogma, por exemplo. Água na farinha? Ovo na farinha? Aham. A carne da sopa, talvez? Carne na sopa também. Vamos dizer, a pessoa tem uma sopa de verduras, uma sopa de abobrinha. Não que ele está falando abobrinha, mas ele está comendo abobrinha, que sempre é melhor. Então, e lá ele tem, Shalom, uma carne que, por engano, foi cozida lá, que a carne era taref. Isso é chamado de lach beavesh. Tem a sopa e tem a carne juntos. Qual seria a ideia de... Então, esse é o exemplo, na pergunta 3. Lach beavesh dugma, o exemplo. A carne taref, que está sendo cozinhada com uma sopa, vamos dizer. Qual seria a definição desse caso? Seria uma definição de lach belach. Vamos lembrar o que é lach belach. Lach belach são coisas que se combinam, né? Yavesh beavesh, coisas separadas que ele não sabe reconhecer entre elas. Qual seria a definição dessa carne com a sopa? É uma coisa misturando, uma coisa separada? Qual seria exatamente aqui a ideia? Tem que depender se está quente ou está frio, né? Se está quente, tem que ser lach belach. Isso é lach belach? Se estiver quente, sim. Porque você tem que anular em 60. Tá certo, mas tipo, é só lach belach? Vamos trazer um outro exemplo agora. Vamos dizer que você tem uma sopa de abobrinha e dentro de lá caiu uma sopa taref, por engano. Caiu um pouco de sopa taref, se misturou. Isso é lach belach, certo? Sim. Sopa com sopa. Aqui é igual, exatamente igual ou não exatamente igual? Vamos pensar um pouco. O que misturou e o que não misturou? A sopa, uma sopa que cai na sopa, mistura uma sopa com outra. A carne que ele está cozinhando dentro da sopa também tem mistura ou não tem mistura? Ou tem certa parte, tem mistura, sabe? Qual seria exatamente? Mistura o gosto da carne. No caso da sopa com a sopa, você não tem como tirar a sopa dela. No caso da carne com a sopa, você pode tirar a carne. Se misturou, como você pode tirar? Se você fala que isso misturou, mas pode tirar a carne de lá, então não misturou ou não misturou? Se misturou, como você pode tirar depois a carne? Não misturou. Mas o Dim é de lach belach porque você tem que ter 60 contas. Tem Bituberov aí. Então tem que pensar o que misturou aqui, porque é lach belach. A carne passou o sabor da carne misturou com o sabor da sopa. Então a gente precisa ter 60 vezes mais a sopa pela carne taref, mas se a gente vê lá o pedaço boiando ou mesmo afundado da carne taref, é que o conteúdo não se misturou, mas os sabores se misturaram. Exato. Então você tem duas coisas aqui, na verdade, nesse caso. Você tem esse caso é um pouco mais complexo. Você tem o gosto da carne que sai para dentro da sopa. Exato. Quando ele cozinha. Esse gosto se misturou com a sopa ou dá para separar da sopa? O gosto que sai da carne se misturou. A própria carne taref em si se misturou com a sopa ou continuou separada? Depois de separada. Então, isso por um lado, aliás, pode ser que tinha mais pedaços de carne lá. Fora a carne taref, pode ser que tinha também carne kasher lá dentro. Vamos dizer, tinha 2 pedaços de carne. Um era kasher, era taref. Aí já não teria problema. Aí seria batul berov, né? Não, 2 pedaços. 2. Um kasher e um taref. Entendi, 2 de kasher. Não.
Um a um. Não, mas mesmo assim teria problema, porque já passou o gosto para sopa também. Teria problema. Precisa ter 60 vezes? Sim. Pelo gosto, certo? Então vamos definir isso agora. Mitzad echad, por um certo lado, yesh bezel lach belach. Tem um conceito aqui de lach belach, de coisas que se misturam. Aonde a gente vê nesse caso o lach belach, que coisas se misturaram? O gosto da carne com o gosto da sopa. Os gostos se misturam. Os gostos dos pedaços de carne, vamos dizer, pode ser que tem também carne kasher, carne taref. Os gostos da carne com a sopa, com as verduras, todos os gostos se misturam. Coisas que se misturam, eles são lach belach. Coisas que estão misturadas são lach belach. Mas aqui também tem coisas que não se misturam. Aí isso aí é ovesh beovesh. Mitzad sheni, por outro lado, esbezei ovesh beovesh. Tem que ovesh beovesh, coisas que não se misturaram. O que não mistura. A carne continua lá intacta. A própria carne, o gosto da carne se misturou, mas o próprio pedaço de carne não se misturou com a sopa. Então depois a gente vai ver exatamente qual é a lei nesse caso. Ok. Agora, min beminoi ve min besheinoi minoi. A gente tem nas leis de kashrut coisas que são chamadas min beminoi e coisas que são chamadas min besheinoi minoi. Min beminoi é coisas do mesmo tipo. Mesmo tipo. Por exemplo, duas carnes de vaca. Isso é min beminoi. Min besheinoi minoi é coisas de tipos separados. Por exemplo, carne com leite. Uma carne e um brócolis. Carne com leite, carne com brócolis, carne com arroz. Ok. Então, isso que a gente completa aqui. Min beminoi, por exemplo, frango com frango. Min besheinoi minoi, frango com batata. E aí vai. Agora a gente vai ver em relação à anulação, como essas coisas se anulam. A gente tem yavesh beyavesh, min bemino. Coisas. Agora a gente vai começar a misturar as ideias que a gente falou antes juntas. E a vez você tem coisas secas, coisas separadas, min bemino, do mesmo tipo. Por exemplo, você tem pedaços de carne que esses pedaços de carne estavam separados e eles são do mesmo tipo. Vamos dizer carne de vaca, tem alguns pedaços. Então tem uma machloikes, uma discussão entre Chachamim e Rabi Yehuda. De acordo com Chachamim, se anula. Se anula pela maioria. Se anula pela maioria. Batel berov. Dichtiv, como está escrito. Achrei rabim leatot. Achrei rabim leatot. Apesar que a explicação simples do Passuca em relação ao Sanhedrin, que se tem uma discussão entre os rabinos do Sanhedrin, a gente segue a maioria das opiniões entre os juízes do tribunal, mas também os sábios ligaram isso com a ideia de coisas proibidas. Se você tem uma mistura, uma parte é kasher e uma parte não é kasher, você vai seguir a parte da maioria. Se a maioria é kasher, tudo vai ser chamado de kasher. Se a maioria era taref, então você vai considerar isso taref. Como está escrito, Achrei rabim leatot. Latot segue, né? Seguir. Rav, isso só quando é Yavesh Beyavesh, certo? Isso para bater o Berov. Yavesh Beyavesh, min bemino. São coisas secas e do mesmo tipo, carne com carne, vamos dizer. Carne de vaca com carne de vaca. Frango com frango. Tá. De acordo com Rabi Yehuda, min bemino não se anula. Nunca se anula. A filo be'elef, mesmo que você tem 1000 vezes mais, aquilo não vai poder se anular. Nunca se anula. Velamad ken me'apasuk dama par vedama sair.
Eu cheguei a explicar alguma vez esse conceito de Dama Parva e Dama Sair? Não, né? Não. Você tem o Kohen Gadol no Yom Kippur. A gente sabe que Purim, Hassidut fala que Purim é como Purim. Purim é mais elevado do que a festa de Yom Kippur até. Por isso Purim é mais alto. Você tem aquele copo, aquela vasa, que o Kohen, ele recebia o sangue dos animais, ele recebia naquela vasa 2 korbanot, 2 sacrifícios que ele tinha feito. Um era o touro, Dama Par, e a outra coisa que ele recebeu naquela vasa era Dama Sair. Era o sangue do bode expiatório. E tudo isso o Cohen recebia nessa vasa. Agora, quando a Torá fala para o Cohen pegar a vasa, ele fala velakach midama par vedama sair. Assim a Torá chama esse copo. É chamado como se tivesse aqui uma etiqueta, vamos dizer. Ele vai pegar o copo do dama par vedama sair. Quem fala que cada um não se anula. Diz o Rabiuda o seguinte: a princípio, que animal ele tirou mais sangue, o touro ou o bode? O touro. O touro. O touro. Então a maioria do sangue, eventualmente, a maioria do sangue lá deve ser do touro. Então os 2 sangues, como é sangue, é chamado min beminó. Sangue, na verdade, qualquer sangue é chamado de min beminó, coisa do mesmo tipo. Então, se a maioria do sangue é de boi, é de touro, depois que misturou, a Torá devia chamar isso de dam apar. A etiqueta desse copo devia ser, não vai pegar do dam apar e dam sair, devia chamar agora o copo de dam apar, porque o dam sair, o sangue do bode se anulou dentro do sangue do touro. Porque o sangue do touro é maior a quantidade. Mas aí o Rabiuda fala, não. Como as 2 coisas são do mesmo tipo, min beminoi, não se anula. Coisas do mesmo tipo, até mesmo em 1000 vezes não se anula. Min beminoi não se anula nunca. Já de acordo com o sábio, sim se anula. Mas, essa diferença do sangue não causa uma distinção, porque era 2 carnes de vaca, por exemplo. E quando se fosse para diferenciar, se for 2 carnes diferentes, né? Que uma é de vaca e outra é de outro animal, por exemplo. Sim. Aqui a gente tem de 2 animais também. Acabei de falar que o sangue é sempre igual. Então, é isso que eu tô falando. Tem uma diferença entre a carne e o sangue. Em relação à carne, realmente, você tem carne de bode ou de boi, isso é considerado espécies diferentes, mas o sangue, como são próximos um do outro, então é considerados como uma coisa só, uma espécie só, vamos dizer, pela Halakha. E porque se manteve os 2 nomes, é uma prova de que não se anula. Nunca. Exatamente. Já os sábios respondem sobre isso, eles falam que quando você tem qual a ideia do Rabiuda, na verdade, por que não se anula? Porque as 2 coisas são parecidas. 2 coisas parecidas, uma não anula o outro. Quando se anula, quando tem uma certa, como se diz, contradição ou 2 coisas que são opostas. Visualmente diferentes, né? Exatamente. Aí se anulam, mas 2 coisas iguais, elas normalmente não se anulam. Já os sábios respondem para essa ideia do Rabiuda, quando você tem uma carne de vaca kasher e uma vaca de carne não kasher, você não pode falar que essas carnes são iguais. Por que não são iguais? Espiritualmente não são iguais. A carne kasher e a carne taref, é verdade, você tem razão, Rabiuda, que aqui também é carne de vaca com carne de vaca, mas não é igual ao sangue lá que você falou do passuco.
O sangue, lá naquele caso, fisicamente era igual porque era sangue e sangue. Espiritualmente também eles eram iguais, porque eles eram os dois sangues que iam ser sacrificados para Hashem. Mas já na caso da carne taref com a carne kasher, existe uma contradição entre essas duas, existe uma diferença, não fisicamente talvez, porque as duas são carnes de vaca, mas espiritualmente elas são separadas, um é kasher e o outro é taref, e por isso eles sim vão se anular. Essa é a opinião dos sábios. Em relação aos Rishonim, Shitot Rishonim, Rashi fala que Alahá é como Rabi Uda, que não se anula nunca, uma carne kasher com uma carne taref. Como Rabi Uda, que não vai poder se anular. Rabbeinu Tam, que era o neto do Rashi, falou que Alahá é como o Chachamim, que se anula. Kaimalan, a Alahá na nossa mão é como a opinião dos sábios. É como Rabbeinu Tam, Chachamim, que a coisa se anula. E se tem a maioria, vamos dizer, por exemplo, duas carnes kasher que se misturam com uma carne taref, aquilo vai estar permitido. E a gente passa para a segunda divisão. Essa foi a primeira Aleph. Agora a gente passa para Beis, para a segunda divisão. São 4 divisões que a gente forma. A segunda divisão é Lach Belach, coisas líquidas, ou Lach Beavesh, em relação à parte que mistura, que a gente falou que Lach Beavesh é uma mistura. Min Besheino e Minoi, coisas de tipos separados. Yeshkar Netinat Makom, desculpa, Yeshkar Netinat Tam, aqui está transmitindo o gosto, porque quando você tem duas coisas líquidas que se misturam, uma coisa dá gosto na outra. Especialmente que elas são coisas de tipos diferentes. Min Besheino e Minoi. Por exemplo, se ele cozinha uma carne de frango na sopa, a carne de frango vai dar gosto na sopa? Vai. E assim por diante. Lach belach, coisas que se misturam e tem um gosto diferente. Min besheino e minoi são coisas diferentes. Uma vai dar o gosto na outra. Já quando você tem oves beoves, coisas separadas dão gosto uma na outra? Não. Mas aqui, eshnetinatam, coisas que se ligam, que se misturam juntas, que são diferentes uma da outra. Eshkanetinatam, tem uma transmissão de gosto. Velachen lo maspik. Por isso, pela loja, não vai ser suficiente ter a maioria. Vetzarich vai precisar ter 60 vezes mais. Shezeh shiur, que essa é a medida para não sentir mais o gosto da proibição. A partir que você tem 60 vezes mais, você não vai sentir o gosto da proibição. Agora a gente entra num conceito que a gente já viu uma vez, não sei se vocês estão lembrados. Tam keikar. Lembra esse conceito? É que o gosto é o da fonte. Não, o gosto é o principal que conta. Sim, vamos explicar isso um pouco. O gosto é o do elemento, né? O gosto é o que conta, o gosto é o principal. O que importa é o sabor, é o que ele quer dizer. Ok, vamos exemplificar isso. Vamos dizer que você tem uma sopa de verduras, de cenoura, e você tem lá uma carne taref dentro da sopa que está sendo cozinhado. Aí, se você, depois que terminou de cozinhar a carne taref dentro da sopa de verduras, se você pegar e jogar fora a carne taref, não sobrar nada da carne taref lá dentro, você pode comer essa sopa agora? Não. Mas ele jogou fora a carne, qual o problema? Franquei, cara. Gosto ficou. Tem o gosto. Qual que é a tradução exatamente de Icar? Qual que é? O principal. Eu vou explicar agora exatamente. Nesse caso, você tem duas coisas. Você tem a própria carne taref e você tem o gosto que ela deixa lá. A carne taref é o Icar. Icar é a raiz
o principal, é a fonte da proibição, é a carne taref. Fora isso, você tem o gosto, o tam, não é a raiz, mas é algo que saiu da carne taref e entrou dentro da sopa, ficou lá. Por isso, mesmo que ele joga fora a carne taref, ele ainda não vai poder comer essa sopa mais, porque o ikar, a fonte da proibição saiu, mas o tam, o gosto ficou, então é proibido comer essa sopa, de acordo com todas as opiniões. Mas tem uma discussão ainda. A Torá proíbe a gente comer só o ikar, só a própria carne taref? Ou a Torá proibiu a gente comer também o gosto do taref? Qual a ideia da Torá? O gosto também. É uma discussão, na verdade. Tem uma discussão. Tam que ikar doraisa de Rabonan, tam que ikar é pela Torá ou pelos sábios, clomar. A discussão é quando uma coisa taref deixou o gosto, apesar que ele jogou fora a parte taref, só ficou lá o gosto, vamos dizer, dentro da sopa, ficou o sabor da carne taref dentro do arroz, dentro do alimento. Esse alimento é proibido comer pela própria Torá ou só pelos sábios? Ou seja, a conclusão, com certeza, é proibido comer essa sopa que foi cozida lá uma carne taref. Mas tem uma certa discussão se a própria Torá já proibiu isso, ou seja, a própria carne taref, todo mundo concorda que a Torá proibiu. A sopa que foi cozida com a carne taref, também todo mundo concorda que é proibido comer. Mas tem uma discussão se foi a Torá que proibiu ou foi só os sábios que proibiram, porque a Torá proibiu talvez só a taref própria, só o ikar, talvez a Torá não proibiu o gosto também. Tem uma discussão. Tem uma machloket entre os rishonim, bedin tam que ikar, nessa lei, quando ficou o gosto, sem a própria carne taref, só o gosto da carne, vamos dizer. Delekule alme, sabe o que dizer em aramaico kule alme? Conforme todo mundo. Conforme todo mundo, todas as opiniões, é proibido comer essa sopa. Mas a discussão é e Havei Deoraisa, se a proibição é pela própria Torá ou de Rabanan. Foi um acréscimo que os sábios, a Torá talvez proibiu só a própria carne taref, e os sábios acrescentaram que não pode comer essa sopa. Tem uma discussão. De acordo com o Rashi, Tam que Ikar de Rabanan, pelo Rashi de Rabanan, só os sábios proibiram. Já, de acordo com o neto dele, Rabbeinu Tam, a própria Torá proibiu. Aliás, dá para a gente trazer uma fonte da Torá, se quiser, aonde a gente vê na Torá que Tam que Ikar. Quem pode trazer uma fonte pela Torá que o gosto é proibido, não somente comer uma carne taref, o caso onde a Torá nos ensina quando você tem que cacherizar, os kelim. Muito bem. Muito boa ideia. A Torá falou que se você tem um clique, cozinhou uma coisa taref, você tem que cacherizar. Se você não cacherizar, o que esse clique vai te tirar? A mamachu, a própria carne tarefa ou só o gosto? O gosto. Só o gosto. Você podia lavar. Se você lavasse, só ia ter o gosto. Mesmo assim, a Torá fala que não é suficiente lavar. Você tem que fazer a galá, cacherizar. Mas dá para falar o contrário. Dá para falar que pela Torá tem que esperar 24 horas, por exemplo, então não tem nada a ver com gosto. Tem tudo a ver com o gosto. Esperar 24 horas é porque o gosto fica legal. Tem tudo a ver com o gosto. Mas o quê? Não fica dentro dela. Mas é o sabor. A tua prova é o contrário. A tua prova, depois de 24 horas, o gosto perde a força. Tá falando do gosto. Ainda é o tamkika. Ok. A Torá realmente fala da cacherização, pelo que a gente opina, que quando ele quer usar dentro das 24 horas. Por isso a Torá falou para cacherizar. A gente costuma cacherizar mesmo depois de 24 horas pelos sábios. Desculpa, a Torá fala que tem que cacherizar por causa das 24, dentro das 24 horas para evitar o gosto, é isso? Sim, isso de acordo com a nossa alahá, tem uma discussão sobre isso, mas de acordo com a alahá, a Torá está falando a cacherização nas 24 horas. Tá. A gente, pelos sábios, tem que cacherizar sempre, mesmo que ele vai usar o cli depois de vários dias, ele precisa cacherizar pelos sábios.
Kaimalan, a alahá no final é de que o tam que ícar é pela Torá ou pelos sábios? Pela Torá? Pela Torá. Como Rabbeinu Tam. Ou seja, duas discussões que a alahá ficou como o neto, como Rabbeinu Tam e não como Rashi, pela alahá. A primeira discussão, duas discussões a princípio separadas. A primeira discussão que a gente viu aqui entre o Rashi e Rabbeinu Tam era em relação a Yavesh Beavesh. Yavesh Beavesh. Min Beminoi, coisas do mesmo tipo, se anulam ou não. De acordo com o Rashi, coisas do mesmo tipo não se anulam. Não se anulam. De acordo com o Rabbeinu Tam, se anulam. Se anulam. A alahá ficou como o Rabbeinu Tam, que se pode anular coisas do mesmo tipo. E a segunda discussão é um assunto totalmente diferente. Se ficou só o gosto sem a própria carne taref na sopa, vamos dizer, se essa sopa é proibida só pelos sábios ou também pela Torá, de acordo com o Rashi, pelos sábios. Pelos sábios, de acordo com o Rabbeinu Tam, Torá. Pela Torá, e a gente fala alahá também de novo como o Rabbeinu Tam, que é pela Torá. Ok, agora a gente passa para a próxima divisão. Lach belach min beminoi. Você tem coisas que se misturam, mas elas são do mesmo tipo. Por exemplo, uma sopa de carne kasher, uma sopa de carne taref, uma canja de galinha kasher com uma canja de galinha taref, se misturaram juntos. Qual seria a alahá, a anulação nesse caso? De acordo com os sábios, tem gosto ou não tem gosto? Um dá gosto no outro nesse caso. Uma sopa de canja de galinha kasher que se mistura com uma sopa de canja de galinha taref. Uma sopa dá gosto na outra sopa? Não. Não. Dá. Dá gosto. Claro que dá. Sim, mas presta atenção. É que é o mesmo gosto, gosto de galinha. É do mesmo? Ficou o mesmo gosto. Eu gosto, mas tem um sabor que influencia. Mas passa. Sim, mas antes de você colocar a canja taref, você tinha gosto de canja? Ou você acrescentar a canja taref, você tem ainda gosto de canja? Depende do paladar. Sim. Talvez tenha uma diferença mínima. Uma diferença mínima não é considerada pela alahá. Uma diferença muito pequena não é chamada para chamar, falar que dá gosto. Tem que ser uma coisa mais sentida, assim, mais forte. Por exemplo, uma canja no arroz, etc. Uma coisa aí é chamado que dá gosto. Uma diferença mínima não é chamado que dá gosto ainda. Então, por isso, vamos ver como os sábios falam nesse caso. Eot ve'enetinatam, já que um não tá dando gosto pelo outro, pela Torá, qual seria a anulação aqui? Quanto precisaria? Rov. Não tem gosto. Rov. Vai pela maioria. Se a maioria da sopa era sopa de canja kasher, ele vai poder tomar a canja. Assim a Torá fala. Mas essa é a alahá na prática? Basta ter só a maioria? Não, desculpa, peraí. Passa o gosto? Tem que ter... Desculpa. Não passa o gosto. Nesse caso, não vai dar gosto. Lach belach, coisas líquidas, mas tipo, não tem gosto. Por isso, pela Torá, como um não deu gosto no outro, basta ter a maioria. Aval miderabanan, já pelos sábios. 60 vezes. Vai precisar ter 60. Proíbe. Tem que ter 60 vezes mais. Por quê? A princípio, se não deu gosto, qual seria o problema? Zerar talvez vai ser de outras. Zerar um decreto que o quê? Talvez vai misturar de uma coisa que realmente passa o gosto, ele vai acabar fazendo na maioria. Confundir. É um decreto para a pessoa não se confundir, porque se a gente falasse que uma sopa, uma canja taref, uma canja kasher bastaria até a maioria, a pessoa poderia pensar que é a mesma coisa a canja que misturou uma sopa dura, outra sopa. O arroz também bastaria até a maioria, e aí vai dar gosto. Quando for bem no mínimo, zerar um decreto
para quando se misturar com um tipo diferente, para a pessoa não pensar que basta ter ovo, basta ter a maioria. Por isso, os sábios decretaram que também aqui precisa ter 60 vezes mais. Isso é pelos Chachamim. De acordo com Rabi Yehuda, nunca anula. A filo Belef não se anula nunca. Como são duas coisas do mesmo tipo, dama parva e dama sair, duas coisas do mesmo tipo, tanto secas, tanto molhadas, se elas são do mesmo tipo, não se anulam nunca, até mesmo que tem 1000 vezes mais. A halachá a gente já falou antes. O Rashi segue a opinião do Rabi Yehuda, que não se anula. Rabbeinu Tam seguiu a opinião dos sábios. Chaim Alan, a halachá vai ser Rabbeinu Tam. Como a opinião do Rabbeinu Tam, que sim vai se anular. Como que é esse Kuf Lamed? Chaim Alan, eu acho que na folha que eu mandei estava por achei certo, não? Em cima na anterior tem. Chaim Alan. No final das 6. Aqui não tem, tá certo. Chaim Alan é assim a halachá na nossa mão. Fica pra gente. Em aramaico. Ok, agora a próxima ideia, a última nessa são 4, na verdade, divisões, né, que a gente analisa. A 4ª divisão. E a vez, coisas secas a gente já falou, quer dizer, coisas separadas. Min becheira min, mas de tipos diferentes. Coisas diversas, diferentes uma da outra, mas são coisas que ele não sabe reconhecer, não sabe diferenciar entre o kasher e não kasher. Primeira coisa a gente tem que pensar, como a gente chega numa situação dessas, se são coisas diferentes e separadas. Por exemplo, você tem uma carne de camelo, vamos dizer, de porco, o que for, e você tem pedaços de carne de vaca, você fala que tem a maioria, você pode comer tudo? Não. Não, você pega a parte tarefa e joga fora. Se são coisas min becheino e mino, coisas diferentes, beoves e também separadas, como eles estão misturados? Vamos pegar a parte kasher e usar, vamos pegar a parte não kasher e não usar. Jogar fora. Qual seria essa mistura aqui, na verdade? Mas calma, não dá. Se são, por exemplo, só um minutinho. Se são coisas iguais, carne com carne, eu entendo. Você tem 3 pedaços de carne de vaca, parece a mesma coisa, só que um é kasher e o outro não é kasher, não dá para saber. Mas se as coisas são diferentes, você pode ver na hora o que é kasher e o que não é kasher. Sim, o que você queria falar Não, se você não sabe o que é kasher, por exemplo, você não sabe o que é aquela... Você tem carnes diferentes, mas você não sabe qual... Se você pensa que as duas podem ser kasher. E também ela pode ser de carne e outra coisa que não seria kasher, por exemplo, talvez um tempero, que vai num arroz com tempero, alguma coisa que não tem nada a ver com carne. Isso também é de duas coisas diferentes? Sim, mas aqui eles se misturam, né? A gente quer agora coisas que não misturam. É vez. Coisas separadas. Sim, você deu uma resposta boa no começo. Uma resposta como você falou antes, vamos dizer que você fez a shritá de vários tipos diferentes. Você fez uma shritá de galinha, uma shritá de ganso, uma shritá de carneiro, vários tipos. E depois, vamos dizer que você fez cada shritá, você fez com uma faca diferente, vamos dizer. Depois ele percebeu que uma faca, vamos dizer, não estava boa da shritá. De umas das shritot que ele fez, não estava boa a faca. Então, aquele tipo que ele fez com aquela faca não estava kasher. Mas agora ele não sabe qual faca ele usou, vamos dizer, para fazer a shritá das galinhas. Qual faca ele usou para fazer da vaca. Vamos dizer que ele tinha facas diversas de shritá. Aqui você tem uma mistura de coisas diferentes. Você tem aqui vaca, você tem carne de carneiro, carne de galinha, etc.
e você tem uma parte que não é kasher e uma parte que sim é kasher, ele não tem como reconhecer, que ele não sabe qual faca. Ele tinha uma faca que tinha um problema na faca da shritá, mas ele tinha várias facas, ele não sabe agora qual faca foi usada para qual tipo de animal. Isso seria uma ideia para explicar esse conceito. Ou seja, vários tipos foram feitos a shritá, e um deles estava com problema na faca, vamos dizer, mas ele não sabe qual é. Claro isso? Ok? Uma outra ideia pode ser também... Então, na prática, esse lance da faca, na prática, que misturou um pedaço, uma carne nevela com uma carne kasher. Mas de duas espécies diferentes? Por que precisa ir tão longe? Como? Por que precisa ir tão longe para explicar o caso da faca e não simplesmente que uma carne nevela se misturou com uma carne kasher de espécies diferentes? Só que... vamos dizer, ele não sabia se... Por que ele não sabia... Qual era a tarefa? Vamos dizer, a vaca ou o carne? Como ela ficou nevela, não faz diferença na história. Mas se misturou uma carne nevela com uma carne kasher. Espécies diferentes. Ele sabe que um deles era a tarefa e não sabe qual? Frango e vaca, vamos dizer, a carne. Pode ser que tinha uma carne tipo de porco lá, enfim. Não, aí é diferente. Aí ele joga isso fora. Mas dá para ver? Sim, lembra aquele caso que você trouxe quando a gente estava falando de Melihá, que ele misturou uma série de gansos e depois viu que que caiu gansos que não eram kasher que se misturou. Sim, mas lá eles eram do mesmo tipo, ganso. Não, sim, mas a ideia é que se misturou uma carne nevela com uma carne kasher de espécies diferentes. Seria esse o caso simples, não? Vamos dizer que tinha os órgãos internos e um dos órgãos internos não era kasher. Ele não sabe agora qual órgão interno pertencia a qual animal. Ou que seja, qualquer razão que ficou nevela. Eu não estou entendendo qual é o Indian aqui. Que a carne, até ela se misturar, ele não sabia que era nevela. Depois se misturou, aí que ele soube que era essa a ideia? Sim, só um minutinho. Que o conhecimento ficou pós-mistura. É isso? Não se misturou ainda, mas ele não sabe qual que ele vai comer. Tem uma lá que nada se misturou, mas tem uma lá que não é kasher. Ok, ele tem 5, 6 tigelas de carne e uma não é kasher, porque uma faca não estava boa. Sim, ok. O que você fala, certo? O que você fala, Arileib? Não, acho que ele fala a mesma coisa que eu falei. Quando a gente fala de avesso, misturar não precisa necessariamente se combinar, como se fossem latinhas diferentes. Mas o que eu quero dizer é que essa ideia dele... O que tem diferente daqui do Yavesh para Yavesh que não teve no anterior? O fato aqui é que é mention Becheino Bin não, são tipos diferentes. Como você chega a uma mistura de tipos diferentes, separadas, e mesmo assim você não sabe reconhecer um tipo e outro. Isso é um exemplo. O Shach traz esse exemplo no final dessas alachot. Da Shchita. Outro exemplo que o Shach traz... Então, Então, do 8 aqui, se ele está Helmut e outro casou, seria o exemplo de várias coisas que o falou. Sim, pode ser um exemplo. Foi feito shritá de tipos diferentes e ele não sabe qual é o problemático e qual foi bem feito. Um outro exemplo que a gente pode trazer para isso é a pessoa tinha filé de peixe, vamos dizer, e de peixes diferentes, e o filé ele era parecido um com o outro. Então, apesar que os peixes são diferentes, porque são min, bechein e mine, mas pela aparência, às vezes pode ser que pareça a mesma coisa. Você vê lá o filé, pode te parecer a mesma coisa, você não vê uma diferença entre um e o outro. Aí tem um peixe que não é kasher, tá? Exatamente. Poderia ser um outro exemplo, que o Shach traz esses exemplos no Siman Kuftet, que no final da matéria ele traz esses exemplos. Um outro exemplo o Shach traz, fora o exemplo do filé,
Ele traz o exemplo, vamos dizer que ele... antes a gente falou sobre Kemach, sim, Kemach, que é chamado Lach Belach a princípio. Mas, se você tem um Kemach, por exemplo, de Matzot, Kemach Matzot, é Lach Belach ou Yovesh Beyovesh? Lach Belach. Yovesh Beyovesh, porque aqui o Kemach Matzot ele não é tão fino. Especialmente se está quebrado um pouquinho maior, vamos dizer. Esse é o terceiro. Kemach Matzot que misturou com Kemach normal, é isso? Um outro Kemach Matzot. Um era Matzot kasher, outro não era kasher. Então, também é chamado de Yovesh Beyovesh, porque não é tão fino, então é chamado de Yovesh Beyovesh. Pode ser que... mas aqui a gente está falando de coisas... Você tem razão, aqui eu volto para... Mas aqui a gente tem que falar então uma outra coisa, vamos dizer... tem que ser uma matzot com outra farinha. Exatamente, talvez uma era de trigo e a outra era de centeio, talvez. Sim. Então aí pode ser, ok? Então a gente entendeu agora como pode acontecer essa mistura de coisas separadas, por um lado, mas diferentes uma da outra. Agora a gente vai falar alahá. Qual seria alahá? Meia Torá pela Torá vai se anular enquanto? Berov. Berov. Basta ter a maioria pela Torá. Por quê? Sharei. Por quê? Yavesh Beyavesh. Não deu gosto uma na outra. Ponto de 60 vezes mais é para anular o gosto. Mas aqui uma coisa está dando gosto, você tem os filés, você não sabe reconhecer, você tem o animal que você não sabe ashritar. Na verdade, um não está dando gosto no outro aqui. Então, pela Torá, bastaria ter a maioria. Vederabanan, já pelos sábios, a gente vai precisar ter 60 vezes mais. Zeirá, por causa de um decreto dos sábios. Qual seria aqui o decreto nesse caso? A mesma lógica da outra, para não confundir e acabar num outro caso misturando. Aqui o Shach ele traz aqui para não chegar, em vez de ficar Yavesh Beyavesh, para não chegar a ficar líquido. Como isso vai chegar a ficar líquido? Shema, talvez, Yevashel, ele vai cozinhar essas coisas juntas. Veio tentar. No momento que ele cozinhar, aquilo vai dar o gosto. Então, por isso a gente decreta Gzeirah Shema Yevashel veio tentar, para não chegar a cozinhar, e aí vai dar um gosto um no outro. Aí surgiu o decreto de precisa ter 60 vezes mais, e aí mesmo que ele cozinhar, não vai chegar a dar o gosto. Rav, os Aleph, Beit, Gimel da 8 eram os exemplos de carnes que foram cortadas com facas diferentes, por exemplo? Sim, 3 exemplos. 3 exemplos. Ok? Agora, Tenasser Lachshov, uma pergunta para pensar, pergunta número 9. Vamos tentar pensar. Atam Shelo Gazu, o motivo que os sábios não decretaram Bemin e Yovesh Beyovesh, coisas do mesmo tipo e secas, coisas do mesmo tipo e separadas pela Torá, de acordo com a Halachá, né? De acordo com a Halachá, quanto precisa ter? Maioria. Maioria e pelos sábios? 60. Não, aqui não. Maioria. Coisas secas e do mesmo seco sobre a maioria, verdade. Coisas secas e do mesmo tipo, os sábios não decretaram lá. Se você tem carne taref com carne kasher, as duas coisas do mesmo tipo e do mesmo e separado, seco, basta ter ovo tanto pela Torá, tanto pelos sábios. Por que aqui os sábios não decretaram? Afinal, eles decretaram, tem casos que eles decretaram aqui. Assim, qual motivo você acha, Pinchas? Se é da mesma espécie, o gosto é igual, então não passa gosto. Sim, mas a gente falou lach belach, coisas líquidas do mesmo gosto. Os sábios decretaram que precisa ter 60 vezes mais para não chegar
a dar gosto numa outra. Se ele misturar em coisas diferentes, ele pode chegar a dar o gosto. Por que é que os sábios não queriam decretar? Como assim? Uma vez seria... Não. Não. Aqui, na verdade, para dar gosto nesse caso, para chegar a dar gosto, você teria que mudar duas coisas da situação para chegar a dar gosto. Não basta mudar uma coisa, você tem que mudar duas coisas. Primeira coisa, você tem que mudar o quê? Tem que cozinhar. Tem que cozinhar, não pode ser que para dar gosto você tem que cozinhar, vamos dizer. Segunda coisa, você tem que mudar. Se você cozinhar, não vai dar gosto ainda, porque elas são iguais. Min bemino, mesmo que você cozinha, também não dá gosto. Para cozinhar, você tem que também fazer o quê? Teria que isso levado para outra espécie. Misturar com outro tipo de coisa, não com a mesma coisa. Aí seria o safek do safek, né? Como? Seria o safek do safek. Seria duas etapas. Talvez você cozinhe, talvez você misture. Exatamente. Seria duas etapas até chegar a dar gosto. Como está longe, os sábios não decretaram. A primeira etapa, em vez de ser coisas iguais, você teria que ter coisas diferentes. Fora isso, em vez de estar seco, você teria que cozinhar essas duas coisas. Como para até chegar a cair, a se enganar, ele tem que passar por duas barreiras, duas etapas, duas modificações. Então aqui não decretaram. Mas, quando você tem duas coisas líquidas do mesmo tipo, os sábios decretam. Por quê? Porque é só uma etapa. Só uma etapa. Se as duas coisas líquidas, em vez de serem do mesmo tipo, são de outro tipo, já vai dar gosto. Então os sábios decretaram. A mesma coisa se você tem coisas secas de gostos diferentes. Também os sábios decretaram. Por quê? Como é que é? Duas coisas secas de gostos diferentes? Sim. Para também quem pode chegar a cozinhar. Porque basta também pode chegar a cozinhar e um passar gosto por outro. Então basta só cozinhar, só fazer cozinhar já vai dar gosto. Só basta uma diferença. Já se as coisas são do mesmo tipo e também secas, separadas, só vai chegar a dar gosto se tiver duas modificações. Em vez de ser o mesmo tipo, vai usar de outro tipo. Em vez de ser seco, vai usar coisas... Cozinhar. Cozinhar. Então, nesse caso, os sábios não decretaram. Está claro até aqui? Sim. Ok, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo de mais ou menos 5 minutinhos. Bezerra Hashem, a gente já volta daqui a pouco. Pode tomar um cafezinho, quem quiser. Ok, então, pessoal, muito bom. Vamos a mais uma ideia racídica. Escolhe o que vocês querem. Pega o que vocês querem. A ideia racídica eu queria contar para vocês. Me saiu da cabeça agora, então vamos continuar a matéria um pouco. E daqui a pouco eu acredito que vai me voltar a ideia. Vamos seguir na matéria. Ok, senhores. Ok, agora a gente vai preparar aqui na pergunta número 10. A gente vai preparar uma tavla, quer dizer, uma tabela. Aí vocês fazem o seguinte, vocês escrevem, vamos dizer aqui, min beminoi, e na outra parte, min beshenoi minoi, ou pode ser em português também, min beminoi, coisas iguais,
Na outra parte, min, besheinoi minoi, coisas diferentes. E aqui vocês escrevem, vamos dizer, lach belach, coisas que se misturam. E embaixo, lach yovesh beyovesh, coisas que não se misturam. Ok, aí a gente vai preencher essa tabela. Vamos começar com min beminoi e yovesh beyovesh. Coisas secas e coisas secas e do mesmo tipo. De acordo com Rabbeinu Tam, ou de acordo com os sábios, de acordo com o Rabbeinu Tam, enquanto vai se anular isso? Berov. Batal Berov. E a segunda opinião, Rabi Uda? Nunca. Rashi, não, isso daqui não se anula. A Halachá, como a gente falou, é de acordo com Chachamim Rabbeinu Tam, que isso se anula. Sim, o Rabi Uda aprende isso disso que está escrito Dama Par, Dama Sair, e um não anula o outro. Lobatel. Nunca anula. Tá um barulho aí no fundo. Tem alguém que tem um barulho. Essa é a opinião do Rabi Yehuda. A Halachá se coloca os sábios. Depois a gente tem min besheinoi minoi lach belach. Você tem coisas diferentes e as coisas são líquidas. Então aí você põe de acordo com Rabbeinu Tam, qual é a lei? Lach belach, coisas líquidas diferentes. Min besheinoi minoi. De acordo com o Rabbeinu Tam, assim fica a halachá no final. Qual seria? De acordo com o Rabbeinu Tam, é Beshishim, né? Bater xixim pelos sábios ou pela Torá? Pela Torá. A Deoraita é Bater Beshishim. Xixim. Deoraisa, porque Tam Keikar Deoraisa. O gosto é como se fosse a coisa pela Torá. Mas pela Torá, de acordo com o Rabbeinu Tam. Já de acordo com a segunda opinião, a opinião do Rashi, de acordo com a opinião do Rashi, Derabana. xixim só pelos sábios, porque Tam Keikar é Miderabanan. O gosto é só pelos sábios. A Torá proibiu só a própria carne kasher, mas não o gosto dela. A halachá, como a gente falou, é como o Rabbeinu Tam, que o gosto é proibido pela própria Torá. Depois a gente tem min bemin. Então, sim. Então o Rabbeinu Tam fala que é deoraita e aí são 60 vezes para anular, sim, certo? Os dois falam que é 60 vezes. Os dois concordam que é 60 vezes. Ah, tá. A discussão é só se o gosto é deoraita. É ser pela Torá ou só pelos sábios. Uhum. Depois a gente vai ver uma diferença na prática entre as duas opiniões, mas por enquanto é só se é pelos sábios ou pela Torá. Aí a gente tem lach belach, coisas líquidas, min beminoi, do mesmo tipo, vamos dizer sopa taref com sopa kasher de frango, de acordo com Rabbeinu Tam, Chachamim. Sim.
Alahá. De acordo com o Rabbeinu Tam. Qual vai ser a anulação aqui? Qual que você perguntou? Lach belach? Lach belach min bemina. Coisas iguais, líquidas. Por exemplo, canja de galinha que misturou se anula berov. Com a pela Torá basta terov. Derabanan 60 vezes. Derabanan 60, para não confundir com coisas diferentes. Mea Torá Miderabanan Shishim. Em aramaico se fala ato enoimine. Ato quer dizer para não chegar. Exatamente, para não chegar ao enoimine. Para não chegar a uma situação de enoimine, então você precisa ter 60 vezes mais. Isso tudo fala aos Chachamim, Rabbeinu Tam, assim, a Alahá, mas tem uma outra opinião, a opinião do Rashi. O Rashi vai falar, nesse caso, Lach belach min bemina, coisas líquidas do mesmo tipo, enquanto isso vai se anular de acordo com o Rashi. Coisas líquidas do mesmo tipo, canja de frango. Nunca anula. Nunca se anula. A filo be'elef, ao bater, mesmo que tem 1000 vezes mais, não vai se anular. Certo. Depois a gente tem oves, beoves, min, bechenemina, coisas secas, mas diferentes, diversas. Aí, nesse caso, pela Torá, assim a gente tem aqui só a Alahá direto, né? Alahá, a Torá, pela Torá, quanto você precisa ter? Rov. Porque não dá gosto, então basta ter a maioria. Mas, Miderabanan, vai precisar ter quantas vezes mais? 60. 60. Miderabanan Shishim. Por quê? Gzeirá. O decreto é... Para não chegar a cozinhar. Talvez o quê? Cozinhe. E aí vai dar gosto se ele cozinhar e tentar. Vai dar o gosto, por isso a gente faz esse decreto. Aliás, essa tabela é muito importante lembrar, tem que saber de cor isso. Esses conceitos a gente vai ver toda hora. Então, tem que saber muito bem essas 4 divisões, com essa tabela, enfim. Tem que saber bem isso daqui, Bezat Hashem. Ok, agora a gente vai seguir. Ok, vamos em frente. Só uma coisinha. Aqui no último quadro é para não cozinhar, porque automaticamente já vai passar o gosto, né? Exatamente, esse é o decreto. Agora a gente vai passar para o... só um minutinho, eu estou vendo que vai acabar para mim a bateria do computador, eu esqueci de ligar como se diz, na tomada. Não tá com barulho de criança, né?
Ok. Muito bom. Vamos agora passar ao tour. Ok? A gente vai ver agora o tour. Aqui na minha mão não tem o tour exatamente como eu mandei para vocês. Mas acho que a gente vai se arrumar se Deus quiser. Vamos ver. Qual rei que a gente vai pegar, Rabino? É o Yudalet agora? Taruvot. Falta Taruvot. Vamos abrir o tour ou a folha, quem usa a folha. Deixa eu... É na sequência, né? A folha condutora aí. Peraí. Um segundinho. Então, a gente estava no Tetvav, vai para o Tetzain, né? Eu acho, então, do Sheila, do Shulchan Aruch, né? Você vê Taruvot. Siman Tzadik Het. No próximo, logo seguido do que a gente parou de Bassar Halav, em seguida ele vai para o próprio Simon, que é Taruvit. Deixa eu ver aqui. Machalei Ovdei Kohavi. Siman Tzadik Het. Qual Siman que você está? Deixa eu ver aqui. Kuf Yud Beit. Acho que então deve ser o Yudalet, deve ser o anterior, Não, né? Começa do Kuf Yud Aleph. Então, eu estava usando o Tetvav, né? No Shulchan Aruch. Agora, deixa eu ver. Se bobear é o mesmo, depende da coleção. Deixa eu ver, eu acho que não. Siman Tzadik Het. Porque é logo em seguida, o último Simon que a gente viu de Bassar Halav, depois o seguinte é Taruvit. É verdade. Eu acho que é assim. Você tem razão. Acho que é no próprio... Tá. O mesmo Hanukkah. Tzadik Het, né? Isso. Sim. Tá certo, achei. Só que agora a gente vai ver no tour. Mais ou menos do começo do capítulo. Não exatamente, né? Talvez ele escreve lá. Uma olhadinha aqui. Então, não vamos pegar da Loja direto, vamos começar pelo tour agora um trecho. achar lá no tour, peraí. No base, se o seu tour tem divisão de Seifim, no Seif Beit, na terceira linha mais ou menos. Mil Pirish Rabbeinu Tam. Você tem divisão de Seifim, de Seif Aleph Beit? Deixa eu ver, porque na verdade no tour eu nunca abri aqui, a gente foi só direto no... Sim. No Shulchan Aruch, né? Isso é. Bassar Halav. Alachot Beitzim. Tzadik Het. Acho que eu tô achando. Tzadik Het. Amarabi Yochanan. Sim. Seif Beit. Agora passa para o Seif Base. Isso é Seif Aleph. É um pouco grande o Seif Aleph. Seif Base. Na terceira linha do Seif Base, mais ou menos. Não, aí foi para... É do Tzadik Het, né? Sim. Tá meio... Seif Base começa bem, Mitarev Isso Beiter, Min Bemina, Egon Chelev. Aqui tá numa sequência... agora acho que eu tô achando. Ben Imnetarev Isur Beiter, não? Sim. É aqui? Sim, sim. Depois na terceira linha, mais ou menos. O meu Pirash Rabbeinu Tam. Agora sim. Agora foi. O Rabbeinu Tam, ele explica de Min Beminoi coisas do mesmo tipo. Keivan Sheino Noisen Tam, como aquilo não dá gosto, por exemplo, canja de galinha kasher com canja de galinha taref. Minateira, pela toira, batel berov. Se anula pela maioria. Só um minutinho.
Ela shechachamim, tem um erro aqui, não Aleph Aleph, ela, ou talvez a abreviação. Ela. Não, é ela mesmo. Ela shechachamim, somente que os sábios itzrichu shishim. Falaram que precisa ter 60 vezes mais um decreto. Veshelo beminoi, já se são coisas diferentes, vamos dizer, uma canja de galinha com uma sopa de verdura, vamos dizer. Asur minateira, ele proíbe pela Torá atishim, até 60 vezes mais. Mas, apesar que é proibido pela Torá comer essa sopa, mas ele não recebia chicotadas na época do Beis Hamikdash, a pessoa não seria eventualmente chicoteado, se ele quer ser chicoteado. Ela shen lokina lav, ele não vai receber as chicotadas. Atiebo kolkar mina isso, só se tiver concentrado a proibição da carne taref, vamos dizer. Atiebo tor kol arba beitzim mina eta kezais mina isur. Até que dentro de cada 4 beitzim, cada beitzá, se não me engano, são 2 zeitim. Beitzá é uma medida, né? Não quer dizer que é ovos. Sim. Dentro de cada 4 beitzim de kasher, você tem que ter pelo menos um kazait da coisa tarefa lá dentro. É mais ou menos, eu acho, um dentro de 8 partes de kasher, porque acho que cada beitzá são 2, ou seja, 4 beitzim são 8 zeitim, eu acho. Então, dentro de 4 beitzim, 1 para 8. Vaz Hayav, aí, quando ele comer dessa mistura, ele vai ser obrigado ao kol kazait ve kazait mimeno, para cada kazait disso daqui. Mas isso é em relação a malkut, isso é em relação a chicotadas, porque aqui a gente talvez se concentra mais agora nesse momento. De qualquer jeito, mesmo que não estava tão concentrado, só tinha o gosto, vamos dizer. Mesmo assim, é proibido pela Torá, pelo Rabbeinu Tam ou não? Rabbeinu Tam. Ele fala que é proibido pela Torá. Em relação a Malcos tem diferença se estava concentrado ou não, mas pela Torá é proibido de qualquer jeito. Até se é min bemina, desculpa, min beshen emina é proibido pela Torá. Assim na linha 4, como a gente falou. Sempre é proibido pela Torá, min beshen emina. Agora, qual alahá sai de acordo com o Rabbeinu Tam? Vamos dizer que você tinha uma panela de carne kasher e lá foi cozido por engano uma carne taref também juntos, com a carne kasher. E aí, o que aconteceu? Vamos dizer que a pessoa balançou um pouco a panela, caiu uma parte da sopa para fora da panela, a pessoa não sabe quanto derramou da sopa, e agora eu vejo que na sopa, vamos dizer, tem 55 zeitim, e a carne taref que cozinhou lá por engano tinha 1 zait. No momento não tem 60, mas pode ser que tinha xixi. Pode ser que tinha. Depende de quanto derramou, ele não sabe quanto da sopa derramou. Se derramou de 5 para cima, quer dizer que tinha xixi. Se derramou menos do que 5 zeitim, não tinha. Não tinha xixi, ele não sabe. A coisa que derramou já foi jogada fora, etc. Não tem como saber. Outro caso parecido, ele tinha uma sopa de verduras e lá estava cozinhando um pedaço de carne que, por engano, era taref. A carne tinha, vamos dizer, 1 kazait. A sopa derramou uma parte da sopa, ele não sabe quanto derramou. E agora ele vê que na sopa, vamos dizer, ficou 55 zeitim. Quer dizer, claramente não tem 60, mas pode ser que tinha 60 vezes mais. Depende quanto da sopa derramou. Se derramou de 5 para cima, quer dizer que tinha 60 vezes. Se derramou menos, quer dizer que não tinha. Qual vai ser a alahá nisso, de acordo com a opinião do Rabbeinu Tam? A gente pode permitir a sopa ou vai ter que proibir essa sopa? Ou o cozido de carne? Se ele não sabe se tinha 60 vezes mais, porque derramou
e ele entrou numa certa dúvida aqui. Uhum. Aí ele pergunta para o Rabino, Rabino, eu posso comer essa sopa ou não? Qual seria a halakha? Num caso de dúvida, qual é a regra básica? Acredito que não. Porque é uma safek de oraita, ele tem que ser da Humra, não? A gente tem uma regra, safek de oraita lechumra, uma dúvida pela Torá. A gente proíbe. Safek de Rabanan, uma dúvida que é só pelos sábios, a gente pode facilitar. Diz o Rabbeinu Tam vai nos dizer, no primeiro caso, carne taref com carne kasher que ele cozinhou, por engano. Isso que precisa ter 60 pela Torá ou pelos sábios? Pelos sábios. Pelos sábios. Pela Torá, quanto precisa ter? Batuberov. A maioria. Então, se ele estava em dúvida, esse cozido, diz Rabbeinu Tam, vai ser kasher. Já um caso parecido, mas diferente, porque o segundo caso era com como se diz, uma sopa de verdura. Duas peças diferentes. São duas coisas diferentes. Aí o Rabbeinu Tam vai falar que se ele está em dúvida se tinha 60 ou não, essa sopa vai estar taref. E como a espécie é diferente, e se deu gosto, aquilo era taref, desculpa, era proibido pela Torá. Então a gente tem que rigorar nisso, um safek pela Torá. A gente vai rigorar. Vamos ver isso dentro do Tur. Diz o Tur, Benav camina e sai disso na halachá, na prática, pela opinião do Rabbeinu Tam. Imitarev min beminoi, se misturou coisas do mesmo tipo, vamos dizer carne com carne, venishpach e derramou uma parte, beinyan de tal forma, she'en echolim la'amod, que não dá para verificar, alav, não dá para fazer uma conta, saber, lecharó, fazer a conta, qual vai ser a halachá? Aí a halachá vai ser o seguinte, a gente está falando agora de coisas iguais ou diferentes? Diferentes. Não, ele começou aqui nesse trecho. Aqui é igual. Tá bom. Ele começou coisas iguais. Por isso, se você perceber, Shayar Uboeiter, que a maioria era kasher e você está em dúvida se tinha shishim ou não, mutar, você vai poder permitir, de acordo com o Rabbeinu Tam. Desfeika de Rabonan, que é um safek dos sábios, Tolin é aquele. A gente pode ir para o lado da facilidade. Veio Lonit Baer, mas se você não tiver certeza nem se a maioria, Xeruboi, a Eiter, você não sabe nem se a maioria era kasher ou não, aí vai ser proibido. Por outro lado, Imitarev se misturou a Becheino e Mino, vamos dizer, uma carne numa sopa de verduras, Benishpach e derramou, aí diz Rabbeinu Tam, vai ser proibido. Lama de Raisa, Lechum. Agora a gente pula algumas linhas. Na linha 16, Verash Pires. Deixa eu só achar aqui. Mais ou menos umas 6 linhas abaixo. Verash Pires. De min bemino e lo batil klal. Afilo belef. Vamos passar no primeiro caso pelo Rashi. Pelo Rashi, se você tinha uma carne taref que estava sendo cozinhada com uma carne kasher, o que o Rashi vai falar nesse caso? Derramou e ele não sabe se tinha 60 vezes mais ou não. Mesmo se não tivesse derramado, o Rashi proibiria. Aquilo belef. Mesmo se não tivesse derramado, ele proibiria. Não faz diferença se derramou ou não. Mesmo que tinha 1000 vezes mais, vai estar taref de qualquer jeito. Com certeza está taref. O belef. Isso o Rashi vai nos dizer. Min bemino. Min bemino.
isso nunca vai se poder anular. Nunca anula. Tarefa. O Tur está falando do Rabbeinu Tam e do Rashi? Sim. Agora ele está falando do Rashi nesse próximo. Exato, agora foi do Rashi. Ele falou antes do Rabbeinu Tam, é isso? Sim. Segue o Tur. O Min Shebeino Minó. O Bemin Besheino Minó. Já no segundo caso, vamos dizer a carne taref, cozinhando na sopa, pelo Rashi, pelo sábio ou pela Torá? Esse caso? Se ele tiver uma dúvida se tem 60 ou não, você segue você facilita. Mesafeg Bemin Besheino Minó. Besafeg Bemin Besheino Minó. Se tem uma dúvida de duas coisas diferentes, você vai poder facilitar, que é pelos sábios. Então você percebe que pelo Rashi e pelo Rabbeinu Tam, os casos são opostos, na verdade. No caso que o Rashi rigora, o Rabbeinu Tam facilita. No caso que o Rashi facilita, o Rabbeinu Tam, ele rigora. Eles, na verdade, têm ideias que saem opostas uma da outra. Vamos ver isso, senhores, na folha de perguntas. Tá com barulho aí. Alguém tem um barulho no fundo. Criança, passa de criança. Perguntas. Passar as perguntas. É naquela mesma tabela, né? Não. Exatamente. A tabela de baixo. Uma tabela de baixo. De baixo, é. Na próxima tabela. Essa tabela, a gente vai fazer o seguinte. A gente escreve em cima, vamos dizer, Rashi e Rabbeinu Tam. Eu não sei se vamos ler a pergunta. Arielei, você pode ler a pergunta dessa tabela? Ok. Tabela Tur, Machloket min Aktsá Alaktsá, Ben Rashi Rabbeinu Tam, Ben Neushach, Vechaya Safek Shikshik. Ou seja, uma discussão totalmente minakotze lakotze, minakotze lakotze em hebraico quer dizer dois opostos, né? Uma discussão de dois opostos num caso que derramou o alimento nishpach, ele ficou em dúvida se tinha 60 vezes ou não. Você tem uma discussão entre Rashi e Rabbeinu Tam, uma discussão que eles têm opiniões opostas, na verdade. Então a gente põe na tabela Rashi e Rabbeinu Tam e depois a gente coloca min bemino e coisas do mesmo tipo, vamos dizer, carne com carne. E na outra parte a gente completa min besheino e mino, coisas diferentes, como por exemplo, carne com sopa de verdura. Aí a gente começa pelo Rabbeinu Tam, vamos dizer. Se era um caso que a Allahá é como ele, na verdade, se é um caso de min bemino, ele está em dúvida se tem 60 vezes ou não, qual vai ser a lei pelo Rabbeinu Tam? Min bemino, coisas iguais, ele está em dúvida se vai estar kasher ou não. Kasher, porque pela Torá basta ter ov, isso que precisa ter duas coisas do mesmo gosto, Safek de Rabanan, Laquil. Se faz tudo com o Rabbeinu Tam. Já no caso Min Besheino e Min, num caso de coisas diferentes, vamos dizer, uma carne com uma sopa de verdura, ele ficou em dúvida se tinha 60 ou não, derramou uma parte. Qual vai ser o Rabbeinu Tam? Taref. Porque como pode ser que deu gosto, aí Safek de Oraisa é uma dúvida.
Ok, depois a gente tem a opinião do Rashi em relação a Min Beminoi. Se derramou, ele ficou em dúvida se tinha 60 ou não. O Rashi vai nos falar que vai ser permitido. Se é Min Beminoi, são coisas iguais, vamos dizer, carne com carne. O que o Rashi fala? Não se anula nunca da tarefa. Não se anula nunca, filho Belef. Já num caso de min bechenemino, vamos dizer uma carne taref, dentro de uma sopa de verduras, que são coisas diferentes, uma carne taref num arroz, e derramou uma parte do arroz. Aí o Rashi vai falar e tinha dúvida se tinha 60 ou não. Tá kasher. Tá. Pelo Rashi, tam que ikar de rabanan, o gosto é uma coisa que é proibida só pelos sábios. Safek de Rabanan é aquele. Agora a gente passa à próxima pergunta. Próxima pergunta. Dinei bitul yavesh belach. Antes a gente falou sobre uma mistura de coisa seca com coisa úmida, né? Na yavesh belach. A gente falou, por exemplo, você tem uma panela e lá você está cozinhando uma sopa de verduras, vamos dizer. Mas nessa sopa tinha também carne, que estava sendo cozinhado juntos. E pode ser que certa parte da carne era kasher, e certa parte de carne, bolinhos de carne, uma parte era kasher, uma parte não era kasher. A gente falou que isso não é exatamente yavesh be'avesh, também não é exatamente lach belach, é yavesh belach. Você tem uma parte que mistura e uma parte que não mistura. Qual é a parte que se mistura? Sabor. Os sabores. Os sabores misturam. Qual é a parte que não se mistura? A carne. A carne em si não se mistura com a sopa. A carne, você vê uma coisa à parte, você pode tirá-la da sopa. A própria carne não se mistura com a sopa, o gosto se mistura. Agora, em bichel, vamos dizer que a pessoa pega um pedaço de nevela, zait, de bassar nevela, ele cozinha isso com uma panela enorme de água. 100 mil zeitim de água. Qual é a lei? Porque você pega um pedacinho de carne taref só e cozinha isso numa panela enorme de água, um caldeirão enorme de água, 100 mil zeitim de água. Qual vai ser a lei nesse caso? Está anulado. Está tudo kasher? Acho que a água está kasher. Tem que jogar o zeitim fora. Exato. A água está kasher, a nevela própria não está kasher. A mãe, na água, vai estar kasher. Por quê? Anula. O gosto se anulou. Você tem muita água, anula o gosto que saiu da carne. Mas a própria carne nevela adianta... Continua nevela. Continua nevela, por quê? Xarei. Ela está lá. Ela não se misturou com a água. Ela não se misturou. Não se misturou. Você tem a carne e você tem a água. São duas coisas diferentes. O gosto se misturou. Por isso se anulou. A própria carne não se misturou, por isso não se anulou. Agora a pergunta número 13. Bichel. A pessoa cozinhou numa panela 59 zeitim de verduras, veshnei zeitim shel basar e 2 zait de carnes, um kasher e um vai ser taref. Qual é a lei? Por quê? Então, de novo, você tem aqui, como você tem nesse desenho, cada carne era de um zait, uma carne era kasher, a outra carne era taref, e ele não sabia qual era kasher e qual era taref. Eu acho que a sopa está kasher e as carnes tem que jogar fora.
Pro Urashi, não. 59, pelo Alahá, a gente vai ver agora. De acordo com o Alahá, a sopa vai estar kasher? Sim. Acho que a sopa está kasher. Por quê? Porque ela 60 contra... Anula o gosto da carne taref, se anula. Então a sopa vai estar kasher, porque como você tem no total 60, você tem 59 da sopa, mais um zait da carne kasher, um dos dois é kasher, não sabe qual. Mas a gente sabe que um é kasher e o outro não é kasher. Então 59 mais um kasher, você chega contra um taref. Aí você anula o gosto da carne taref. Exato. Mas quantos pedaços de carne ele vai poder comer? Não, tem que jogar os dois fora. Porque você não tem a maioria, você tem um kasher e um taref. Você não tem aqui a maioria de carne kasher. Já, se você tiver, por exemplo, 3 pedaços de carne sendo 2 kasher, um zait, sendo que 2 entre eles eram kasher e um era taref, mas ele não pode reconhecer. Aí tá tudo kasher. Você tinha na sopa 58 zeitim de sopa. Aí tá tudo kasher, as carnes e a sopa, pode comer tudo. Aí vai estar tudo kasher, porque as carnes vão estar kasher, porque a primeira sopa vai estar kasher porque você tem 58 da sopa, mais um zait da carne kasher e mais um zait da outra carne kasher, chegou a 60. E os pedaços de carne também. Então vamos anotar isso na próxima pergunta. 58 zeitim de erek, de verdura, veshalosh zeitim e 3 zeitim de carne, sendo que 2 eram kasher e um era taref. Qual vai ser a alahá e por quê? Tudo kasher, porque a sopa 60 vezes e carne tem a maioria kasher. Então vai estar tudo kasher. A sopa vai estar kasher porque você tem 60 no total. 60 vezes. Não tem gosto. Fora isso, a carne também vai estar kasher porque você tem a maioria. 2 contra 1. Então no final vai estar tudo kasher. Sim. Eu falei antes que eu queria falar uma ideia racídica, eu tinha esquecido, agora me lembrei. Opa. A ideia racídica era o seguinte: tinha um senhor que ele era uma pessoa assim, a princípio muito elevada, ele costumava jejuar muito, ele dormia poucas horas, cada noite ele dormia um mínimo de horas, e ele também não falava nada à toa, assim, cuidava muito das palavras dele. Enfim, ele pelo menos achava que ele estava num nível espiritual muito alto. Ele resolveu visitar o tzadik de Apta. Não sei se já ouviram falar. É um dos tzadikim das gerações anteriores, o tzadik de Apta. E ele pensou na cabeça dele, se esse tzadik perceber as minhas vantagens espirituais, perceber a minha grandeza espiritual, eu vou me tornar um hassid dele. Mas se ele não perceber, é sinal que ele não tem Ruach HaKodesh, daí eu não vou querer me ligar a ele. Então, ele foi até o tzadik de Apta, e quando ele chegou, o tzadik estava no meio da refeição dele, aí ele falou que vai esperar até o tzadik terminar. O tzadik não deu muita bola para ele. Ele pensou, esse tzadik não deve ser tão grande assim, não deve ter Ruach HaKodesh. Eu acho que vou voltar para casa. Mas aí o tzadik, quando ele terminou de comer, ele mandou chamar ele. Aí ele começou a passear com ele um pouco no pátio e levou ele até onde tem lá os cavalos. Aí ele pensou, o tzadik, em vez de falar em coisas de estudo de Torá, tal, tá me levando para passear, para ver os cavalos, tal. Aí quando o tzadik chegou do lado dos cavalos, o tzadik falou que esses cavalos aqui, eles comem muito pouco, eles quase não dormem, e eles não falam coisas erradas, tal. E mesmo assim, eles são só cavalos, na verdade, não são mais do que cavalos. Aí essa pessoa percebeu que
O Tzadik estava dando uma indicação para o que ele tinha pensado antes. E aí ele, no final, ficou junto com o Tzadik de Apta. E o Tzadik deu para ele orientações, etc. Até que, realmente, ele se tornou um grande Hassid. Tá bom, então, queridos? Shekoach. Parabéns pela participação aí. E se preparando agora. Agora a gente vai entrar na nova matéria. Já tem agora os conceitos. É bom voltar na cabeça, principalmente essa tabela, as 4 coisas, etc. A gente vai usar, se Deus quiser. Tá bom, então, queridos. Boa continuação do domingo aí. Um abraço. E Obrigado. Purim Sameach. Purim Sameach. Boas notícias para todo mundo.